O título da mensagem de hoje é Somos Cheios do Espírito. E o texto que vai fundamentar essa mensagem encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Efésios, capítulo 5, do 18 ao versículo 21. E o texto diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Queridos, há coisas que não tem como estas se tornarem existentes, uma realidade, sem que antes elas tenham alguns pré-requisitos ou mesmo se realizem esses pré-requisitos para que elas se tornem existentes. Pois pré-requisito tem a ver com algo que é indispensável. Tem algo a ver com aquilo que é rigorosamente necessário para que algo ou para que alguma coisa possa se realizar, que venha a existir. Nós podemos dar exemplo disso a uma semente. Uma semente, quando ela é semeada num solo completamente árido, ou seja, seco, se ali não houver umidade, ou seja, se ali não se regar, não aguar, ali não for irrigado, se ali não levar sobre aquela semente água, jamais, em tempo algum, aquela semente ela vai brotar, ela vai fecundar, ela vai dar origem a uma planta. Ao contrário, ela vai secar, ela vai torrar, ela vai morrer. Sem esse procedimento, sem este processo, nada vai ocorrer. Portanto, a água aqui nesse caso, ela é absolutamente necessária. Para quê? Para que a semente que foi semeada, ela venha brotar, ela venha nascer. Sendo assim, a água é um pré-requisito fundamental, principal para o êxito deste processo, para que a planta nasça. Aleluia. Já o cristianismo, para que ele venha existir, é preciso que ocorra a obra do Espírito Santo. Se isso não ocorrer, sem essa obra, o cristianismo não poderá existir. E querido, sem esta maravilhosa obra, a obra do Espírito Santo, também não vai poder haver salvação. O pecador não poderá ser salvo. Se o indivíduo não nascer da água e do Espírito, assim diz o Senhor Jesus Cristo, este não terá como entrar no reino de Deus. E Romanos, no capítulo 8, versículo 9, diz assim: Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou existe no ser humano a obra
regeneradora, salvadora do Espírito Santo, ou então jamais este poderá passar pelo processo do novo nascimento. Ou seja, ele nunca vai ser uma nova criatura. E, portanto, nunca vai ser um cristão. Somente estes que passaram pelo processo regenerador do Espírito Santo, eles têm em si o Espírito Santo habitado. E assim eles são selados e batizados por ele próprio, pelo Espírito, tornando-se dessa forma parte do corpo de Cristo. Agora estes deixam de ser inimigos de Deus para agora passarem a ser chamados amigos de Deus. Só e somente só se houver o processo do novo nascimento. Uma semente, quando semeada no solo, e que essa semente é regada, é aguada, essa semente ela irá germinar e o resultado será o surgimento de uma nova planta. Contudo, queridos, o fato dela ser regada e após ser regada ela germinar e nascer uma planta, isso não vai dar evidências que esta planta ela vai ser uma planta robusta, uma planta forte, uma planta viçosa, uma planta também producente, ou seja, que irá produzir. O fato somente dela ser regada, ser semeada, regada, e assim ela eclode, ela nasce, ela brota e surge a planta, não vai dizer nada só por isso que essa planta vai ser forte, que essa planta vai ter robustez, que ela vai ser forte e que ela vai produzir frutos. Porque serão necessários, além de aguar, serão necessários outros cuidados. Ela, além de receber água e vir nascer, ela precisa ser tratada, ela precisa ser adubada, ela tem outros cuidados que a agricultura pede que se tenha para que aquela planta possa ser de fato forte, viçosa e producente, que produza. Somente água e somente vir a nascer não diz respeito que ela alcance a excelência da condição de uma planta produtiva. E o ser humano que recebe sobre sua vida o Espírito Santo, e este passa a habitar em seu ser, de fato é um ser regenerado, ou seja, ele foi salvo, ele foi selado e batizado pelo Espírito, ele alcançou agora a condição de filho de Deus, ele agora é membro do corpo de Cristo. Porém, queridos, tal coisa em fato não diz respeito quanto a ele ser cheio do Espírito Santo. Há uma distância entre essas duas coisas: ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Você pode ter em sua vida o Espírito Santo, mas você pode não ser cheio dele. Repito, há uma enorme diferença em ter o Espírito Santo habitando em sua vida e ter ele governando a sua vida, ele presidindo a sua vida, ele guiando a sua vida. Há uma enorme diferença em ter e ser cheio. No capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo ele diz que os que creem no unigênito Filho de Deus, estes são selados pelo Espírito Santo. Já no capítulo 4 agora, ele vai nos advertir a não nós entristecermos o Espírito Santo. E nesse momento, nesse exato momento onde lemos aqui, ele agora nos admoesta que sejamos
cheios do Espírito Santo. Ele diz que primeiro o Espírito Santo nos habita em nós. Habitando, ele diz, olha, agora cuidado com a sua vida, moça, para que você não venha entristecer o Espírito Santo. E depois ele diz, portanto, sejam cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá discernimento, queridos. É o Espírito Santo que ilumina nosso coração e mente ao entendimento da palavra de Deus. É Ele que nos abre os nossos olhos, abre a nossa mente. É através do Espírito Santo que nossa mente é transformada segundo a mente de Cristo. Aleluia. É Ele que nos dá o completo discernimento da palavra de Deus e, portanto, Ele tem importantíssima atuação em nossas vidas, quando é assim somos habitados por Ele, para que nós sejamos cheios dEle. Pois é Ele que nos dá esse discernimento, o discernimento da palavra de Deus, para que possamos assim, conhecendo e discernindo a palavra de Deus, sejamos também cheios dEle. Cheio do Espírito. Não há como ser cheio do Espírito Santo sem ser cheio da sua palavra. Não tem como. Eu já tenho dito aqui por várias vezes. Quem é o autor da carta de Efésios? Quem escreveu, pelo menos? Quem escreveu? O apóstolo? Mas quem é o autor? O Espírito Santo. Então, se eu não sou cheio dessa palavra, dificilmente eu vou ser cheio do Espírito. É o Espírito Santo quem intercede, queridos, por nossas vidas. Quando não conseguimos orar, Ele faz isso através de gemidos inexprimíveis. Não basta somente o Espírito Santo estar habitado em nosso ser. É preciso nós termos Ele como governante de nossas vidas. O pastor Billy Graham, ele diz o seguinte, ele fala que todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação entre embriaguez com vinho e ser cheio do Espírito Santo. E eu quero justamente começar discorrendo esse texto, falando sobre essas diferenças, falando sobre o que Paulo aqui está dizendo, falando sobre estas questões que são distintas, que são diferentes. Porque primeiro, queridos, na embriaguez o indivíduo está sob o efeito do álcool. Ele, quando está sob o efeito do álcool, ele tem sua conduta e personalidade sob o comando do domínio de quem? O álcool. O álcool é que está conduzindo, o álcool é que está dominando. Porém, o verdadeiro cristão, aquele que é cheio do Espírito Santo, este está sob o domínio de quem? O governo, sob o domínio do governo do Espírito. Em uma e outra condição, o indivíduo tem seu comportamento alterado e transformado. Então nós podemos ver aqui que ser cheio de um e do outro há semelhanças. Semelhanças do quê? De comportamento. Um estou no domínio, sob o domínio do álcool, e o outro estou sob o domínio do Espírito. E são comportamentos diferentes. Contudo, há semelhanças naquilo em que eu estou dominado, no que eu estou sendo dominado.
em uma ou outra condição, com toda certeza haverá um comportamento aqui alterado, haverá aqui um comportamento transformado. Quando o indivíduo encontra-se embriagado, este tem sua personalidade completamente alterada. Ele tem seus conceitos com relação à ética, com relação às questões morais, alterados. E o pior, alterados para baixo, ou seja, são rebaixados aos mais baixos níveis de imoralidade. Ele perde o sentido. Ele perde o sentido, sabe por quê? Porque ele perde a vergonha. E quando ele perde a vergonha, ele não se constrange pelo seu mau procedimento. Quando tudo passa, vem aquela famosa tal ressaca moral. Não é assim? Meu Deus, o que eu fiz? Ele perde a vergonha. Já o cristão, quando está cheio do Espírito, ele encontra-se sob o governo, o comando do Espírito Santo. Ele agora é regido pela batuta do maestro da sua vida, pela batuta de Cristo. Aleluia. Então ele perde sua inibição. Contudo, está livre e liberto de todo e qualquer remorso ou vergonha das suas atitudes. A sua inibição agora é para a glória de Deus. Aliás, quando ele perde sua inibição, ele deixa de ter vergonha de falar de Deus. Ele deixa de vergonha de ter como um comportamento segundo a vontade de Deus. Ele não vai ter tudo o que ele fizer se for mediante a batuta de Deus, do Espírito Santo, segundo o Espírito Santo, lhe guiando. Tudo o que ele fizer, ele não vai ter remorso nem vergonha. De nada. A única preocupação de quem é cheio do Espírito Santo agora é com o seu bom procedimento, seu bom comportamento. Por ele estar cheio do Espírito Santo, ele se constrange pelo erro que ele pratica. Ele nem quer praticar, mas se praticar ele se constrange. Ele tem vergonha disso. Ele se entristece com o pecado. Por isso que às vezes quando eu converso com um desviado, os famosos desviados, eu não consigo entender essa história de desviado. A minha primeira pergunta: você está fazendo isso? Estou. Isso aí, o que você acha? Não, nada demais. Isso traz alegria no seu coração? Traz. Você tem vergonha disso? Não tenho. Não pode ter o Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo, ele, ainda que peque, mas ele se entristece com o pecado. Afinal de contas, ele está cheio do Espírito Santo de Deus, portanto, ele é guiado e governado por ele. E a outra questão é que agora não há similitude, mas não há igualdade, não há semelhança, melhor dizendo. Agora existe uma diferença enorme, gritante. Porque quando o ser humano está embriagado, ele perde o controle da sua vida. Ele perde a noção dos seus atos. Porém, quando o cristão está cheio do Espírito, ao contrário da embriaguez, ele ganha para a sua vida o controle de si próprio. Visto que o domínio próprio é fruto de quem? Da gente? Não, é fruto do Espírito. O domínio próprio é fruto do Espírito. Então, o nosso irmão, nosso querido irmão, pastor Martin David Lloyd Jones,
ele diz o seguinte, ele diz, olha, o vinho e o álcool, e ele era médico, né? Ele deixou a medicina para ser pastor. Não gosto de doido mesmo. Né? E era um excelente médico, lá de salientar. Muito bem conceituado. Mas chamado é chamado. Então, ele diz o seguinte, o vinho e álcool, farmacologicamente, me perdoe, falando, não são estimulantes, ao contrário, são depressivos. O álcool, ele sempre está na farmacologia entre os depressivos. O álcool é um ladrão de cérebros, diz Lloyd Jones. A embriaguez deprimindo o cérebro tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio e o poder para avaliar as coisas. Ou seja, a embriaguez impede o homem de agir de maneira sensata. O que o Espírito Santo faz é justamente o contrário, o oposto. Ele não pode ser posto no manual de farmacologia, mas ele é estimulante, antidepressivo. Ele levanta e não derruba. Ele estimula a mente, ele estimula o coração e a vontade. Outro dia, numa palestra que houve aqui, o pastor Cassé disse uma coisa muito interessante, falando sobre a questão da educação. A educação edifica as pessoas, educa as pessoas, evidentemente, fornece conhecimento, faz todas essas coisas, profissionaliza, dá intelectualidade e tantas outras questões. É fabuloso. Agora, só tem uma coisa que a educação não faz, é mudar a vontade. Quem já viu um grande cientista? Quem já viu pessoas altamente intelectuais, aliás? Quem já viu pessoas com doutorado, pós-doutorado, com todos os cursos que você pensar e imaginar, poliglotas e etc. Mas chegam numa banquinha de revista e dizem, me dá uma carteira de cigarro. E o que é que tem na carteira de cigarro? Tem a foto de um cara entubado, enfim, todas as outras coisas. Câncer de pulmão, faz tudo. Se for homem, mexe na sua virilidade, pode torná-lo impotente, enfim. E ou seja, o intelecto sabe de tudo isso. Aliás, o menos culto que possa existir sabe de todas essas coisas, e inclusive o intelecto. Ora, se o conhecimento mudasse vontade, o que é que ele fazia? Ele disse, não quero não. Agora o Espírito Santo transforma vidas. E ela muda a vontade das pessoas. Portanto, queridos, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, esta tem o seu eu, a sua vontade limitada e sob controle. Ou seja, quem está cheio do Espírito Santo age de forma sábia. Ao invés de falar, se cala. Coisa difícil. Quem está cheio do Espírito Santo está com seus lombos cingidos. Está pronto e preparado para reagir. Ele discerne as coisas com equilíbrio. Ele tem, quando é cheio do Espírito Santo, ele tem uma habilidade de julgar e de avaliar os momentos, as situações. Ele sabe onde deve botar a mão e não. Porque ele está sendo guiado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo de Deus. Você já viu Jesus fazendo alguma besteira? Tem? Alguém sabe disso? Não, não tem. Assim são aqueles quando se deixam e quando são guiados, são cheios do Espírito Santo e guiados por ele.
A outra questão, a diferença entre eles agora também é o resultado. O resultado de um é um. O resultado do outro é outro completamente diferente. São resultados opostos, contrários. A embriaguez resulta na devassidão dos costumes e na perversão. Um indivíduo, quando ele está embriagado, ele perde o controle de si, ele entrega-se a atitudes deliberadas, devassas e perversas, depravadas. Ele perde totalmente a compostura. Ele não se constrange com as coisas que ele mesmo pratica. Ele não se envergonha. Ele se enlameia completamente de cima a baixo. Ele se suja. E o pior, não somente ele, mas também os outros que vivem ao seu redor. Aquele que está cheio, que vive cheio pela embriaguez, aliás, embriagado, ele faz vítimas nas suas vidas. E sabe qual é a maior vítima que ele faz? A sua família. A sua família é vítima da sua vergonha. A sua família sofre a sua desgraça. A sua família chora pela vergonha dele, pelo seu opróbrio. A sua família lastima a sua degradação, a sua desgraçada vergonha. E tal indivíduo está perdido, ele está completamente sem rumo, sem guia, ele está desnorteado. Sua única saída é fugir dos seus problemas através de quê? De uma garrafa. Contudo, é um engano terrível. Pois a única resposta e solução que ele pode encontrar numa garrafa é uma alegria superficial, uma alegria rasa, uma alegria artificial e uma alegria completamente finita. Dura alguns momentos. E essa alegria não vai mudar a sua vida em absolutamente nada. Só vai piorar. Contrariamente, queridos, a um indivíduo embriagado está o cristão que é cheio do Espírito Santo. O cristão cheio do Espírito, ao invés dele se degradar, de se ultrajar, ele se enobrece, ele fica cheio, extasiado. Ele torna-se mais humano do que antes ele era. E ele, cada vez mais que ele se enche do Espírito Santo, com quem ele começa a parecer mais? Com Jesus. Diante do que foi dito, posto, fica-nos a pergunta: somos de fato cheios do Espírito Santo? Será que nós somos mesmo? Vamos verificar agora então. Versículo 18 e a primeira parte do versículo 19. Do capítulo 5, Efésios 5. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos. Aqui está o apóstolo Paulo a nos dar de forma categórica duas ordens de cara. A primeira ordem ele proíbe. E a outra ele recomenda, e nessa recomendação já há advertência. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E como já falamos, uma pessoa embriagada, ela está sob o controle do poder do vinho.
Contudo, uma pessoa cheia do Espírito está sob o controle e influência do Espírito Santo de Deus. O poder do vinho resulta em quê? Culmina em quê? Em dissolução, em problemas. Já quando se é cheio, está vivendo a plenitude do Espírito, o fim é domínio próprio. A embriaguez, queridos, é obra completamente da carne. E é evidenciada por uma vida cativa e escrava do pecado. É uma vida escravizada, é uma vida completamente descontrolada, desregrada. Não tem regra, não tem norma. Se vive essa vida como se um barco à deriva no mar, perdido, sem rumo. E o pior, prestes a afundar, a naufragar. É uma vida embriagada pelo quê? Pelo eu. É uma vida embriagada pela arrogância. É uma vida completamente dominada pelo orgulho. É uma vida completamente dominada pela sua vaidade. É uma vida completamente dominada pela concupiscência, ou seja, é a vontade do meu prazer, isso basta. E eu não quero mais saber, doa quem doer, eu não quero saber quem eu vou prejudicar. O que importa é o meu prazer. É uma vida completamente dominada pela perversão. Não ser cheio do Espírito na vida de um cristão, na verdade, não é uma questão de opção, mas trata-se, queridos, de uma ordem de Deus para que assim seja. Ser cheio do Espírito Santo é ordem. A palavra de Deus diz lá, Paulo fala, escreve, diz, enchei-vos. Ele está dando ordem. É a vontade de Deus que todos os cristãos sejam cheios do Espírito. Portanto, se é uma ordem ser cheio do Espírito, então não ser cheio do Espírito é o quê? É uma desobediência. E desobediência é o quê? É pecado. É uma atitude de completa desobediência, portanto é uma atitude de um completo pecado. Eu estou desobedecendo a Deus. E um cristão não pode e não deve se conformar a uma vida assim. Porque quem não é cheio do Espírito, ele não produz, é infrutífero. E uma igreja tem que ser um campo fértil, onde a palavra é ministrada e a palavra tem que surtir efeito. Viver sem ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida sem provas e evidências que há de fato a presença do Espírito em sua vida. Se eu ou se você não estiver cheio do Espírito Santo, fatalmente nós estaremos somente, sabe, cheio de quê? De nós mesmos. Do eu, do que eu penso, do que eu acho, e fim de papo. Estar cheio de si mesmo é estar cheio de muita carnalidade. E ser cheio de carne, de carnalidade, é ser cheio de pecado. A vida cheia da plenitude do Espírito Santo é uma vida livre. É dominada pelo poder de quem? Do Espírito. É liberta, é uma vida que é liberta. É liberta de tudo que pode nos embriagar e dessa forma venha nos escravizar, além do vinho, além da cachaça. O cristão que é cheio do Espírito não é um reclamador. O cristão que é cheio do Espírito não é um que fica resmungando, murmurando. O cristão que é cheio do Espírito não é um criador de casos. Não fica arrumando contenda, briga, intriga, não vive de fuxico, de fofoca.
Um cristão que é cheio do Espírito Santo não é um amargurado. O cristão que é cheio do Espírito Santo, ele não sente inveja. Ele não guarda ressentimento, ao contrário, ele perdoa. Então, sua relação com as pessoas, e principalmente com os irmãos da fé, é uma relação de harmonia. É uma relação que ela torna-se deslumbrante pela questão da mutualidade, ou seja, a reciprocidade de um irmão para com o outro. Eu amo meu irmão e meu irmão me ama. E cada vez mais que vamos vivendo isso, vivemos mais intimamente relacionados em Cristo. Essa mutualidade leva também a uma reciprocidade de solidariedade. E é justamente por onde? Por amor de Cristo. Queridos, o enchimento do Espírito leva os cristãos a falarem entre si com salmos. Ou seja, falar entre si com carinho, com respeito, com amor, com compaixão, com misericórdia. Se há divisões, se há dissensões, intrigas, o remédio é único, só tem um. É sermos cheios da plenitude do Espírito Santo de Deus. Quando numa igreja cessa a comunhão entre os irmãos, é porque a carnalidade embriagou todo mundo. É porque essa carnalidade deixou tudo cheio, parecendo umas crianças birrentas, infantilizou-as. A vida espiritual é infantilizada. Quem é cheio do Espírito Santo, ao tomar conhecimento da vitória, da bênção dos demais irmãos, este faz o que a palavra diz para fazer, ou seja, o que é que ele faz? Fátima recebeu uma bênção, Clarinha recebeu uma grande bênção, estão alegres, o que é que eu faço? Me alegro com eles. Sinto alegria pela alegria deles. Ao contrário de quem não é cheio do Espírito Santo, vai o quê? Maldizer, vai invejar. Mas se também é o contrário, se o irmão, ele não está alegre, o irmão está triste, o irmão está passando por momentos difíceis, o irmão está passando por momentos de dores, o irmão está sofrendo muito, quem é cheio do Espírito Santo também pratica o que a palavra diz em sua vida. Ou seja, ele senta para um lado e diz o seguinte: irmão, eu não tenho o que fazer por você, a não ser uma coisa, vamos orar junto e chorar junto. Só tem uma coisa, irmão, nós vamos chorar junto e minha mão está aqui estendida para a gente caminhar. Quem é cheio do Espírito Santo edifica a vida do irmão, sendo bênção na vida desse irmão. Mas quem vive embriagado com o seu eu, com o seu ego, com a carnalidade, esse é amargurado. Esse, em vez de buscar paz, busca briga, contenda. Ele não apazigua, ele bota fogo para que exista guerra. Ele maldiz ao invés de bem dizer. Ele não perdoa, ele fica ardendo de rancor. Não está cheio do Espírito é pecar contra o Espírito, é entristecê-lo, é apagá-lo em si mesmo, é desobedecer. Partindo desse primeiro ponto, como é que nós vemos? Como é que nós nos enxergamos? Estamos cheios do Espírito.
partindo dessas primeiras palavras de Paulo, estamos cheios do Espírito Santo. Versículo agora 19, a segunda parte, e o versículo 20. Aí diz: e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, queridos, nesse exato momento, Paulo nos diz para cantar hinos e cânticos espirituais em nossos corações. E, queridos, sabe o que é coração na Bíblia? Coração na Bíblia reflete a verdade do ser humano. É quem de fato nós somos. Reflete quem na verdade nós somos. Reflete naquilo que de fato nós sentimos. A adoração a Deus não pode ser algo frio, formal, não pode ser uma coisa ritualística e sem qualquer entusiasmo. A verdadeira adoração a Deus é expressa com grande vontade e ânimo, com profundo entusiasmo. Eu estou motivado a adorá-lo. Aleluia. Há motivação dentro de mim. É uma motivação inigualável, indescritível. Mediante, sabe o que? Uma alegria também que é indizível. Então há de existir no cristão uma plena doação de sua mente, dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua vontade para adorar a Deus. Ou seja, um culto a Deus não pode ser algo morno ou morto e carnal. Olha, quer ver um culto carnal? Na hora da palavra ninguém está dando nem atenção à palavra. É carne. Na hora do louvor eu estou até cantando, olhando ali para o lado de fora, vendo a lua que está cheia. Estou só cantando, falando. Eu não sei nem o que eu estou cantando. Eu estou indo no ritmo. E se for um forró, aí pronto. Ainda dá para balançar. É por isso que eu acho que é muito difícil adorar a Deus num ritmo como forró. Eu não estou aqui entrando na questão legalista de nada. É difícil. Numa música agitada é complicado. Quando se um casal de namorado, o namorado vai recitar uma poesia, ou então naquela época ainda, na época de Edson, quando se fazia serenata. Se fazia serenata com o quê? Com forró? Com música romântica. Então é complicado adorar a Deus dessa forma. Mas enfim, a carnalidade não é essa a questão do ritmo, eu estou dizendo. Não vamos frisar só nisso. Mas é a questão de eu estar no culto e ao mesmo tempo não estar. Eu estou só por estar, eu estou aqui sentado, só o mundo. Mas na realidade eu não estou cultuando a Deus. João 4, versículo 23 diz: mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Pastor, é igual aquela coisinha que postaram no zap, né? Então ficar lá na coisa, é Sim. quando o forró e dá É por ali. dá uma agonia. Também é aquilo ali. Então, agora, com relação ao que eu estou falando, carnalidade e a questão de algo morto, não vamos, vou repetir, não vamos confundir, não vamos entender que uma verdadeira adoração, ela se restringe, né, a também a questão de questões de emocionalismo, de questões de muito barulho. Tudo bem, você pode até falar, dar o glória a Deus, eu dou meus glória a Deus também do mundo. Mas com entendimento.
E não porque fulano deu, ou porque Beltrano deu, ou porque alguém pediu para me dar. Eu dou porque está aqui no coração. Está aqui cheio e tem que sair. E aí eu dou a glória. Então é um glória com entendimento. É um glória mesmo para Deus. E não somente um glória que saiu da minha boca. Uma palavra simplesmente que saiu da minha boca, sem sentido nenhum, e que Deus não recebeu. O culto verdadeiro, queridos, é aquele que é cultuado em espírito e em verdade. Ou seja, é aquele onde Cristo é o centro de tudo. Se estamos orando, Cristo está no centro da oração. Se estamos cantando, Cristo está no centro das canções, das letras. Tem que exaltar a Cristo, tem que adorar a Cristo, e ponto final. Se eu estou ofertando, a oferta não é para o pastor, não é para a igreja, é para Cristo. E se há mensagem, Cristo tem que estar no centro. Cristo tem que estar na nossa atenção, no centro e tomando toda a nossa atenção. Não tem, muitas vezes a gente está no culto, aí tem um irmãozinho que é aquele que gosta de perguntar, ou então a irmãzinha pergunta, e essa calça, comprasse aonde? Mas fulana, teu cabelo está bonito. Tudo bem, elogie, ou antes ou depois. É hora de cultuar a Deus. Deus está no centro. Deus, quando nós abrimos um culto, nós não dizemos, Senhor, nós não convidamos o Espírito Santo, nós não falamos isso. Nós dizemos, Senhor, vem, receba a nossa adoração. Então pronto, acabou, esqueça do seu lado esquerdo, esqueça do seu lado direito, então somente adora a Deus. Às vezes também quando nós chegamos atrasados do culto, acontece. Quem tem que chegar é sentar ou ficar em pé, se já estamos em pé, e adorar a Deus. Falar com os irmãos da igreja, deixe para depois. É hora de adorar ao Senhor. Então, queridos, não deve haver outro motivo de cultuar a Deus senão Ele próprio, o próprio Deus. Adoramos e só devemos adorar a Deus pelo único motivo. Adoramos porque Ele é quem Ele é. E no culto público e coletivo, Cristo é o principal do começo ao fim. Somente a Ele, então, seja a glória, a honra, o louvor e o poder. Porque, afinal de contas, pois dele, por ele e para ele não são todas as coisas? A Ele não é para ser a glória eternamente? Então pronto. A nossa adoração não implica somente nos louvores que cantamos. Ela não se limita somente nas ofertas e dízimos. Não é somente vir e participar das atividades da igreja. Não é só isso. Faz parte. Muitos se dirigem à casa do Senhor para cultuá-los, mas vão embriagados. Não é de vinho e de cachaça, não. Mas de si mesmos. Vão bêbados de arrogância. Vão embriagados de orgulho. Vão caindo pelos cantos de carnalidade e de pecado. Vêm adorar a Deus completamente esvaziados do Espírito Santo. E aquele que não está cheio do Espírito Santo não tem como adorar. Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 ao 21, diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora,
As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Os que vivem na prática dessas coisas. Se não está cheio do Espírito Santo, está com certeza embriagado pela carne. Se está embriagado pela carne, só poderá manifestar e produzir na sua vida obras da carne. Como você pode adorar e como Deus pode encontrar a nossa adoração? Se a minha e a sua adoração está contaminada por promiscuidade, se está contaminada por prostituição, se está contaminada com a idolatria a outros deuses, entre eles o Deus dinheiro, entre ele a cobiça, a avareza. Como pode Deus receber a nossa adoração se nós estamos cheios de feitiçaria, cheios de muito misticismo? Como é que podemos adorar a Deus se o nosso coração está ardendo em ódio? Como é que Ele pode receber essa adoração se nós estamos vivendo em discórdia e intrigas e invejas? Como nós podemos pensar que o nosso culto chega ao Senhor como oferta de louvor, se a oferta que você, que eu tenho dado a Deus é a nossa vida, e a nossa vida está completamente contaminada, ou seja, ela encontra-se embriagada com a nossa carne? Como pode? Se nós estamos cheios do Espírito, então nós vamos ter muito prazer, muita alegria em adorar a Deus. Vir à igreja não é um fardo, é um momento para mim de alegria, se assim eu estou cheio do Espírito. Vir à igreja não é toda dificuldade que vai me impedir de vir, não é sol nem chuva, não é se eu venho de carro, de moto ou de ônibus, porque para muitas outras coisas eu vou. Mas é porque eu sou cheio e você é cheio do Espírito, que você tem prazer e alegria em adorar a Deus. Sabe por quê? Porque há gratidão no nosso coração pelo que Ele nos fez. O motivo de nós virmos aqui na terça, na quarta, no domingo, ou seja qual for o dia, o motivo de fazermos as coisas para Deus envolve somente o seguinte: uma motivação que vem pela gratidão por tudo quanto Ele nos fez. Ele nos salvou. Versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, cristão que é cristão, crente que é crente, sabe o que Deus fez pela sua vida. Se você não sabe o que Deus fez pela sua vida, é porque Deus nunca fez nada. Se você não sabe que Deus lhe salvou, é porque Deus de fato não lhe salvou. Se você não se sente um homem grato ou uma mulher grata pela salvação que Deus lhe concedeu imerecidamente, é porque você nunca foi salvo. Você ainda não experimentou isso. Isso gera uma eterna gratidão. E se gera essa eterna gratidão, então assim, este vive cheio de... Ele não vive, na realidade, cheio de queixas, de lamúrias, de murmurações. Ao contrário, o coração desse é cheio de plena gratidão. Ele sabe que, embora existam sofrimentos, ele sabe que ali e acolá ele está passando por dores, ele sabe que aqui, ali e acolá os caminhos são espinhosos,
ele sabe que vai ter aflições na sua vida, mas não por isso ele esquece de quão grato ele deve ser a Deus por todos os seus benefícios. Até aqui nos ajudou, Senhor. Que darei ao Senhor pelos seus benefícios. É como aquela história, Edson. Tu vai atravessando a rua, vem uma jamanta, eu sou do tempo de jamanta. Vem uma Scania daquela, umas carretas, um bitrem daquele, e vai passar por cima disso. Aí Betinho chega, corre, e se joga e lhe tira daquele momento. Como é que você vai conseguir pagar esse favor a Betinho? Jamais. Foi o que Deus fez por você. Foi o que Deus fez por nós. Aqueles que creram no nome de Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo habitando em suas vidas. Cristão que é cristão, ele sabe que seu Deus está no controle de tudo. Pode vir a aflição que vier, não tem confiança. Ele sabe, tu tens o controle de todas as coisas. Ele sabe que ainda que ele passe pelo vale sombrio da morte, mas ele diz, mal algum temerei, pois o Senhor nunca vai esquecer de mim. Ele sabe do favor imerecido que Deus fez. Ora, se ele me salvou do inferno, isso é besteira. Ele sabe que em todas essas coisas ele é mais que vencedor no nome de Jesus Cristo. Quem é cheio do Espírito Santo é um verdadeiro adorador e por isso é eternamente grato a Deus, o Deus da sua salvação. E agora? Somos cheios do Espírito? E por fim, versículo 21, quando diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. De forma alguma, uma pessoa altiva, ou seja, orgulhosa, arrogante, soberba, uma pessoa dessa pode ser cheia do Espírito Santo. Um cristão, ele não pode ser soberbo. Ele não pode ser uma pessoa arrogante. Aquele que busca incansavelmente, dia após dia, ser cheio do Espírito Santo, este está no processo do propósito de Deus, ou seja, ele está a cada dia, a cada passo que dá, a cada dia que vive, ele passa a se assemelhar a Cristo, então ele busca um nível do caráter de Jesus. Um cristão que é cheio do Espírito Santo, ele está completamente dentro do Sermão do Monte, no início, quando Jesus fala das bem-aventuranças. E em especial no momento que Jesus disse que bem-aventurados são os mansos e humildes de coração. E querido, segundo o Mestre Jesus, o maior no reino de Deus é o que serve. Aquele que é cheio do Espírito jamais é arrogante e se acha melhor e maior que alguém. Ele muito mais serve do que ele é servido. Um cristão que é cheio do Espírito não é um parasita, não é um sanguessuga que fica esperando que todos façam tudo por ele e nada faz pelos outros. Está nem aí. E às vezes quando faz, se engrandece. Exige reconhecimento, exige glória para si. E um cristão cheio do Espírito, ele é humilde, ele é generoso, ele é prestativo, ele tem como princípio em sua vida servir e não ostentar grandeza e vaidades. Um cristão cheio do Espírito, queridos, ele é submisso à autoridade de Deus. Ele também é submisso às autoridades que Deus estabeleceu.
ele é submisso às autoridades que Deus constituiu, ele é submisso aos patrões a quem ele trabalha, ele é submisso aos juízes, ele é submisso aos governantes, ele é submisso aos pais, ele é submisso aos maridos, ele é submisso aos líderes espirituais. Portanto, a essas autoridades nós nos devemos nos submeter. Contudo, estas autoridades são limitadas em sua autoridade. Essas autoridades têm sua autoridade limitada na autoridade soberana de Deus. Nem eu e nem você devemos nos submeter a nenhuma destas autoridades que eu citei, seja elas qual forem, inclusive pastores, de uma forma incondicional, cega. Pois essas autoridades só são legítimas quando exercidas debaixo da poderosa autoridade de Deus, em plena harmonia e conformidade com a autoridade de Deus. Se para obedecermos uma autoridade destas que eu falei, eu preciso desobedecer a Deus, eu desobedeço a elas. Nós devemos, é obrigação nossa. Ah, mas foi o juiz que mandou. Mas mandou fazer o quê? Mandou fazer isso. Isso está conforme a vontade de Deus? Não, não está. Então você deve desobedecer ao juiz e obedecer a Deus. Não, o presidente da República disse que agora não prega mais o Evangelho. Ei, o que é a palavra de Deus diz? Ide pregar o Evangelho a toda criatura. A quem você vai obedecer? A nossa desobediência civil, ela passa a ser uma obrigação quando temos que desobedecer a Deus. Ministério do Louvor, por favor. Atos 5, versículo 29 diz: porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, queridos, dito isto, como está a nossa vida? Cheia ou vazia do Espírito Santo? Nós temos uma vida que é controlada pelo Espírito. Nós temos uma vida que tem imenso prazer em adorar, em gratidão a Deus, por gratidão. A nossa vida está uma vida de submissão a Deus, o que envolve também servir aos outros. Como nós estamos? Somos cheios do Espírito Santo de Deus? Em tudo que foi falado, nós conseguimos ver algumas dessas coisas sendo evidenciadas no nosso viver, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, no nosso falar, no nosso agir. Que possamos, queridos, diante da administração feita, orarmos a Deus e pedirmos que Ele nos faça, que Ele nos ajude, que Ele nos dê graça, e Ele nos dá. Se assim nós temos em nosso coração a disposição de sermos cheios do Espírito Santo, e sendo cheios do Espírito Santo,
nós possamos viver debaixo do senhorio de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.